E amém. Glória a Deus. Paz, igreja. Que alegria de estar aqui. Mais um dia na casa do Senhor. E eu queria, diretamente, já que você pegasse as suas escrituras, eu queria ler um texto com você aqui em Mateus. Comentava ali com o irmão Sivaldo que esse louvor da irmã Mônica ia confirmando a palavra. E o irmão Sivaldo não sabe o que eu vou ministrar, e ele falou o louvor ministrando sobre a palavra. Eu falei, será que ele estava lendo na minha mente? Mas é o Espírito de Deus, igreja, amém? Nós vamos ler Mateus 8, nós vamos ler do verso 5 ao verso 13. Eu pedi ali ajuda a Isabela. Eu fui lá, quem é mais rápido para botar os versos bíblicos? Aí o João, a Isabela. Eu falei, então, Isabela, vou te passar até o esboço para você me ajudar, tá bom? Então me ajuda aí, Isabela. Enquanto eu vou falando, vai me acompanhando. Se quiser pôr antes, pode pôr, não tem problema. Então vamos lá, irmãos. Essa mensagem tem um tema que é: não consigo ir, não consigo clamar, não consigo crer. Mateus 8, do verso 5 ao 13, diz assim, acompanhe na sua Bíblia: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Verso 9: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo: este vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O verso 13. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Pode se assentar? Eu queria que você prestasse atenção na palavra de Deus e dedicasse a esse momento a palavra de Deus. Talvez pegasse o celular, colocasse para vibrar, ou então até como eu desligasse, para que você foque na palavra de Deus, para que você entenda aquilo que Deus quer falar com as nossas vidas. Irmãos, nós lemos uma passagem aqui que é Cristo depois de um discurso maravilhoso, que é o Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, que vai do início do capítulo 4 ao final do capítulo 7, é o Sermão do Monte. Cristo está no monte, ele desce e ele vai para a cidade de Cafarnaum. Ele cura inicialmente um leproso e logo após vem um centurião. Em Lucas 7 também tem a mesma passagem. Se você quiser, depois você pode conferir. E você tem um centurião que era um romano, não era um judeu, que é alguém que se apresenta diante de Cristo e fala assim: olha, eu tenho um servo. E ele está, como diz lá em Lucas, semi-morto ou à beira da morte. E, Senhor, eu imploro, eu clamo que o Senhor vá curá-lo. Cristo vira para ele: eu vou lá. E aí ele fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Não vai, Senhor, não dá para o Senhor entrar na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E ele demonstra ali esse soldado que era um centurião, talvez um comandante, um capitão. A Bíblia fala que ele era um centurião. O centurião era alguém que tinha 100 homens abaixo dele. Era alguém da centúria. Era alguém que era um homem de guerra.
E ele explica ali, ele fala, eu também sou homem sujeito à autoridade, eu tenho homens que falam, eles vão, e eles vêm, e eles fazem, porque pela minha palavra, eu dou ordens e eles cumprem, e eu entendo que o Senhor der uma ordem também, pela sua palavra o meu servo vai ser curado. Ele entende algo, ele entende coisas que os discípulos mesmo não estavam entendendo. Ele fala assim, ele vira, olha, se a tua palavra for que ele vai ser curado, o Senhor não tem eu não tenho dignidade de que o Senhor entre na minha casa. O Senhor nem precisa ir lá. Eu estou indo para lá agora, vou voltar para lá, e eu sei, pela tua palavra, que ele vai ser curado. O texto diz lá no verso 13, então Jesus disse ao centurião, vai-te, seja feito conforme a tua fé. E o final do texto diz assim, naquela mesma hora, o servo desse centurião, ele foi curado. O homem que estava semi-morto, num leito. A Bíblia não diz nem se ele tinha nome. A Bíblia não diz nada. A Bíblia não diz absolutamente nada. O que a Bíblia nos diz é que havia um homem, e o homem estava semi-morto, à beira da morte. E Jesus lhe envia uma palavra, aquele homem crê. E quando ele chega na sua casa, o seu servo está curado. Irmãos, eu sei que você já leu essa palavra. E essa palavra, ela dá ênfase inicialmente mais a duas pessoas só. A Jesus e o centurião que foi atrás da cura do seu servo. O texto não fala muito desse servo. Esse servo aqui, que está doente à beira da morte, ele só é um coadjuvante. Coadjuvante é aquele que... eu falava até com a minha esposa, coadjuvante é aquele que é figurante, né, pastor? É aquele que não aparece muito. O protagonista da história é aquele, né? Ele luta, ele briga, ele bate, ele não sei o que lá, né? Ele é o mais forte do negócio. E aqui o protagonista da história é Jesus, né? E você tem em segundo lugar o centurião. Mas o coadjuvante, que é o homem que necessita da cura, que necessita dessa palavra, nem o nome dele é citado. Talvez porque nós não precisamos agora saber quem é esse homem que estava à beira da morte. Talvez você imagine, mas vamos lá dar uma olhadinha no Evangelho de Lucas. Lucas 7 também não diz qual que é o nome desse jovem, desse servo, enfim. Nós nem sabemos se ele também é um da centúria, nós não sabemos. Ou trabalhava na casa de centurião. Irmãos, o que nós sabemos aqui é que há um homem com dificuldades. O que nós sabemos aqui, e eu queria falar essa noite, é trazer esse coadjuvante só agora, só nessa ministração, para um protagonismo. Eu queria tirar esse homem de lá da casa dele, do leito, e trazer ele aqui um pouco para frente. E não falar muito agora de Cristo e do centurião, que é o chefe dele. Mas falar um pouco desse homem que está deitado nessa cama. Que a Bíblia fala pouco sobre ele. Eu queria trazer esse camarada um pouquinho mais perto da gente para entender. Porque há muitas perguntas aqui, né? O que aconteceu com esse homem para ele estar numa cama à beira da morte? O texto vai falar que ele estava sofrendo horrivelmente, que ele estava paralítico. Lucas vai falar que ele estava quase morto. Então, o que eu pergunto é, o que aconteceu com esse homem? É importante isso? Irmãos, é importante. E eu vou precisar dar um zoom na história aqui para você, para chegar até aqui esse homem. Porque esse homem não tem nome, por enquanto. Mas, quando chegar no final, nós vamos começar a dar um nome para esse homem que está nesse leito. Irmãos, eu vou ter que voltar um pouquinho lá na história da Bíblia, lá no início. Até Jesus Cristo. A Bíblia fala em Gênesis que Deus fez os céus e a terra. O capítulo 2 vai dizendo que a terra, ela era sem forma e vazia. Ela vai dizer que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face do abismo, ou das águas, depende da sua versão. E durante os 7 dias que se seguem, Deus cria, pela sua palavra, a terra e tudo que existe nela. Inclusive, Adão e Eva, coloca eles no paraíso,
muito bem, todo mundo muito bonitinho. E lá nesse paraíso, que é aquele jardim do Éden, ele coloca duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele coloca no centro do jardim. Se você ler o texto, capítulo 1, 2 e 3. Deus faz isso, o homem peca. A mulher é iludida. A mulher come do fruto que não deveria. Tinha uma árvore do lado, no centro, que era a árvore da vida. Não, ela foi iludida. E o homem cai. Ali é a queda do homem. O texto fala que na viração da tarde, Deus andava sobre aquele jardim. Essa manhã nós comentávamos aqui, como vai ser no céu, quando eu sentar naquela mesa e o texto vai dizer que Ele vai nos servir. O texto vai dizer que nós o veremos face a face. E nós começamos a mensurar ali, né, na parte da manhã, na escola dominical, como será esse encontro? Como será isso? Tudo se segue. O homem cai. O homem diante de Deus, Adão e Eva, eles são colocados para fora desse jardim, o jardim que se chama Éden. E daí para lá, irmãos, eu vou ser bem rápido para chegar em Jesus Cristo. Não, eu não vou falar de todos os livros não, irmão. O que acontece? A partir daquele momento, se inicia uma história em que o homem que tinha comunhão com Deus, hoje ele já não tem mais a mesma comunhão com Deus. Inicia um processo ali no Antigo Testamento que nós chamamos de processo de sacrifício e expiação. E aí você lê capítulo 3 e 4, você lê ali uma ordem de Deus, Caim e Abel, que também é o primeiro homicídio da Bíblia. Um oferece um sacrifício a Deus e o outro oferece outro. Deus recebe um, não recebe o outro. Um não gosta, Caim vai lá e mata Abel. As coisas começam a acontecer. Em Levítico, institui-se, através de Moisés, Deus institui em que a comunhão que o homem teria com Deus seria através de sacrifícios de animais. Então, para você entender, no Antigo Testamento, para você entender, coisa rápida, para que eles tivessem seus pecados perdoados, eles tinham que pegar animais, em ótimo estado, sem mancha, muito bonito, e sacrificar a Deus como forma de cobrir os seus pecados. Isso se estende até o Novo Testamento, em Cristo. O que acontece, irmãos? E havia vários tipos de sacrifício. O sacrifício de gratidão, da colheita, de expiação, que seria esse de cobrir os pecados. Irmãos, mas acontece que Deus institui uma nação, que está lá em Êxodo 19:6. Por favor. Lá em Êxodo 19:6, que diz: e vós me sereis um reino sacerdotal. Deus aqui está falando com Moisés. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. E essas palavras que falará aos filhos de Israel. Ou seja, Deus falou assim, ó, eu vou separar um povo para mim. Entendeu? Por quê? O que vocês vão ser? Vocês vão ser a luz desse mundo. Por quê? Vocês vão levar Cristo. É o povo de Israel. Acabamos de mensurar aqui e falamos que Israel está sendo atacado pelo país Irã. Sim, o povo de Deus, Israel, os judeus. Então Deus institui esse povo. Segue-se a história. Os mandamentos, em Levítico, 613 leis, muita coisa acontece. O homem, para ele ter comunhão com o Senhor, tudo era na base do sacrifício. Sacrifício. Irmãos, mas e aí? Como é que Deus falava com o povo? Deus falava através dos seus profetas, juízes. E aí segue, né? Crônicas, juízes... Enfim, tudo acontece. Mas, irmãos, chega um momento da história que esse sacrifício, que esse matar de animais, que esse sacrifício de animais não é mais suficiente diante de Deus para cobrir o meu e o seu pecado. Não dá mais. Por quê? Porque o povo entra numa crescente pecaminosa tão grande de idolatria, de coisas ruins, se afastando diante de Deus, que o pecado desses animais não conseguem mais cobrir o pecado. Ou seja, era sacrifício atrás de sacrifício. Normalmente eles faziam sacrifício de 1 em 1 ano. Era assim que aconteceria, né? Você vê a história de Jó.
ele falando sobre isso, de 1 em 1 ano Jó subia lá para ofertar a Deus e fazer sacrifícios pelos seus filhos, pela sua família. Irmãos, as coisas acontecem. O texto vai dizer que essa maldade cheira mal às narinas do Senhor. A maldade do homem cheira mal à narina do Senhor. Cheira mal, tudo cheira muito mal. Mas o engraçado e muito bom quando você lê os textos do Antigo Testamento é que Deus sempre teve um plano. Você entende isso? Que Deus sempre teve um plano. Deus nunca deixou que a história andasse de qualquer jeito. Deus sempre teve um plano. E eu queria ler uns 3 versos lá em Isaías. Antes lá em Hebreus 10, né? Vamos dar uma lida lá em Hebreus 10, 4, 7. Você não precisa abrir, tá bom? Eu estou ali participativo ali com a Isabela, que vai nos ajudar. Hebreus 10, verso 4 e 5. Porque é impossível, não dá. Que o sangue dos touros e dos bodes tire o quê? Os pecados. Verso 5. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta, Deus não, mas corpo me preparaste. Falando de Cristo. E aí, falando de plano de Deus, eu queria ler lá em Isaías 7,14. Porque Deus sempre tem um plano para mim e para você, irmãos. Você não está andando alheio, você não está adorando alheio, você não está vindo aqui alheia. Isaías 7,14 diz assim, que portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome de, repita comigo, Emanuel. Emanuel significa Deus comigo e com você. Vamos seguir mais um texto? Isaías 9,6. Só o verso 6? Isso. Isaías 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamar o seu nome, maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu queria ler mais um texto ali em Isaías. É o plano de Deus para as nossas vidas, 53, do 3 ao 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. O verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, agora estava sobre ele. E o texto diz, e pelas suas pisaduras, eu e você, nós somos o quê? Você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Deus tinha um plano, irmão Sivaldo. Deus tinha um plano com ele, para as nossas vidas. Deus tinha um plano. Espera aí que eu vou chegar lá. Espera aí que eu vou chegar naquele homem daquele leito. Calma aí que nós estamos chegando. Deus tinha um plano. E o seu plano era Cristo. O seu plano era Cristo. Por quê? Porque agora nós podemos fazer uma leitura. Quando João vê Jesus em João 1:29. Em João 1:29 diz assim, no dia seguinte, João estava lá batizando, irmão Sivaldo. João estava lá batizando, era o homem que foi levantado, é o homem que lá em Isaías foi dito que era o homem que inicialmente iria preparar o caminho, né? Então ele diz assim, quando ele vê Jesus foi lá para ser batizado. Então ele vê Jesus, ele vê que Jesus vinha para ele e diz assim, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o que do mundo? Pecado do mundo. Olha só que coisa interessante, irmãos. A promessa se cumprindo,
diante de João, diante do homem que foi levantado para abrir o caminho, pregar as boas novas, tudo começa a acontecer. A promessa de Cristo, em Cristo, começa a se cumprir. E a partir daí, Cristo nos encontra. A partir daí, Cristo nos encontra. Mas a pergunta é, como Cristo nos encontra? Aí eu vou ter que ler um texto lá em Efésios. Efésios 2. Efésios 2, eu vou ler só o verso 5, então. Vamos lá? Como nós estávamos encontrados? Como é que nós somos encontrados diante de Deus? Você lembra que eu falei que pela história, os sacrifícios de bois, de touros, de animais já não cobriam o meu e o seu pecado? Nós estávamos diante de Deus, mas nós estávamos longe dele. Romanos vai falar que através de Cristo, agora sim, nós temos o que com Deus? Paz. Paz com Deus. Agora sim nós temos. Mas nós somos encontrados por Cristo. O verso 5 diz, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Cristo, olha só, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois... Olha como nós somos encontrados. Nós somos encontrados semi-morto, talvez, presbítero Paulo? Está começando a fazer sentido alguma coisa para você? Está começando a fazer sentido alguma história para você, como você foi encontrado? Perceba bem que tudo que eles tentassem fazer, ou que eu tentasse fazer, eu vou dar um exemplo nos dias de hoje. Se você pegasse uma manada de boi, irmão Moisés, se tu pegasse aí 100, uma boiada aí, 100, 200, 1000 cabeças de gado, e matasse em sacrifício a Deus pelo meu e o seu pecado, não adiantaria de nada. Não adiantaria de nada. Porque nada que nós fizéssemos, irmãos, iria fazer com que nós nos aproximássemos novamente de Deus. É por isso que eu falo, Ele tinha um plano. Ô Deus bom que tem um plano. Para mim e para você. Está começando a fazer sentido. Nós somos encontrados mortos. Num leito, talvez? A Bíblia fala que, em algumas versões, vai falar assim, e estando nós mortos em nossos delitos, né? Em nossos delitos, em nossas ofensas, Ele nos vivificou com Cristo. Então, olha que coisa interessante, aonde nós fomos encontrados. Talvez num leito, morto. E aí, quando eu falo para você, leito, do que te vem à memória? Irmã Alessandra, se eu falar para você leito, o que você lembra? Do hospital. Hospital, leito, é onde estão o quem? Ou ou aqueles que estão tentando se recuperar. As coisas começam a fazer sentido aonde nós somos encontrados, né? As coisas estão começando a fazer sentido, talvez, aonde nós somos encontrados. Como eu disse para você, eu queria trazer esse homem em estado de paraplegia, raquítico, para você pensar um pouco junto comigo. E eu queria destacar 3 pontos aqui. E eu queria que você pensasse comigo, irmãos. Por que é? Por que é que aquele senhor, centurião, daquele servo, vai até Jesus, capítulo 5, vai até Jesus, e tendo entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe diante dele um centurião. Por que é que aquele homem, que era basicamente o seu senhor, né? O chefe, o seu capitão. Por quê? O primeiro ponto é, por que que aquele homem não conseguia ir até Jesus? Qual seria talvez o real estado daquele homem naquela cama, naquela casa? Você consegue imaginar comigo? Por que que aquele homem não conseguia ir até Jesus? Por que que aquele homem não conseguia sair do seu lugar, do seu leito, num estado
não sei, porque não dá para saber, a Bíblia não explora muito, mas me faz pensar. A Bíblia não explora, mas me faz pensar. Por que aquele homem não foi até Jesus? Ah, irmão, porque ele estava paralítico. Ah, tudo bem, mas nós temos uma passagem em que Cristo prega numa casa, os amigos descem pelo teto, e Jesus faz a cura. E aí? Pois é. Né? É Bíblia, irmão, é Bíblia. Mas aquele homem não conseguia ir. Aquele homem estava num estado tão deplorável, talvez as suas pernas, eu não sei. Ele não tinha força, talvez, não sei. Né? Talvez ele pegou Covid e ficou fraco, pastor, não sei. Não sei, alguma coisa aconteceu, que aquele homem não conseguia ir até Jesus. Aquele homem no leito era um moribundo. Era alguém que não tinha forças. Era alguém que não conseguia ir. E esse homem também não conseguia clamar. Esse homem também não conseguia clamar. Olha só, ele não conseguia ir. E além de não ir, ele também não conseguia clamar a Deus de onde ele estava. Ele não conseguia orar, irmãos. Você imagina a situação daquele homem? Alguém que não consegue ir e alguém que não consegue orar. Parece que às vezes a gente fica assim também, né? Parece que muitas das vezes a gente fica assim também, né? Parece que muitas das vezes a gente entra num estado de paraplegia, um estádio raquítico espiritual, que a gente não consegue ir, que a gente não consegue clamar, que a gente não consegue nada. Lembra um pouco, né? Lembra um pouco. E o terceiro estado, irmão, aquele homem não tinha capacidade de crer. Ah, irmão, lógico, se ele não tinha capacidade de clamar, ele também não tinha capacidade de crer. Nem tanto assim. Marcos 9 vai falar de um homem que leva seu filho aos discípulos, leva seus filhos aos discípulos, e chega a Jesus e fala: Jesus, eu levei e trouxe meu filho aqui, ele está possuído. Só que assim, os seus discípulos não tentaram, mas não conseguiu expulsar esse demônio. Não conseguiu. Aí ele vira para Jesus e falou assim: se o Senhor pode, nos ajuda. Aí Cristo responde para ele algo pesado, irmão Sivaldo. Ele falou assim: se podes, tudo é possível ao que? Como assim se podes? Mas e a resposta daquele pai, com aquele filho que falou que desde criança estava passando uma dificuldade? A Bíblia fala que em lágrimas ele responde: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. É muita gente clamando, mas sem fé nenhuma. É muita gente falando. Moribundo, aquele homem morto que estava naquele leito na casa do seu senhor, ele não conseguia ir. Ele precisou que o seu senhor fosse no lugar dele. Ele não conseguia clamar. Ele precisou que o seu senhor fosse até Jesus e clamasse por ele. E o ponto 3, ele também não conseguia crer. E aí eu volto também em alguns momentos que às vezes parece a gente, né? Que não conseguimos crer. Que estado que nós estamos. E aí eu te pergunto, será que aquele homem até estava lúcido? Porque se ele não conseguia nem falar, ele não conseguiria crer. Pensa comigo, será que ele estava lúcido? Será que além de paralítico ele estava lúcido? Será? Pensa comigo, só explorando um pouco aqui das nuances do texto, será que esse homem estava lúcido? Será que esse homem conseguia pensar que ele necessitava de ajuda? Olha só que coisa interessante, né? Será que esse homem conseguia raciocinar que ele estava numa situação tão difícil, mas tão deplorável, tão difícil, que alguém precisava ir, que alguém precisava clamar e que alguém precisava ter fé por ele?
Será que ele sabia de todas essas coisas? Eu quero continuar o texto. O centurião vai, ele crê, o centurião vai, ele clama, o centurião vai e tem fé por alguém que está impossibilitado. A Bíblia fala de alguém que está impossibilitado numa cama. E como eu disse, nem nome tem. E aí eu queria destacar 3 pontos aqui agora. Irmãos, seria bom se você, quando estivesse numa situação difícil, porque eu sei que aí, como eu, você não é um crente, um super-homem, né? Você é um super-homem. Seria tão bom se alguém fosse no nosso lugar, não seria? Pensa bem, quando você está sem força para ir, quando você está sem força para reagir, quando você está sem força para fazer nada, não é interessante que alguém fala assim para você: Nicolas, treinou para burro, tá com as pernas cansadas. Aí o treinador chega para você e vai lá, vai jogar. Aí você fala: cara, eu não estou conseguindo nem correr. Aí chega alguém e fala assim: Nicolas, ou eu, lógico, mestre da bola, fala assim: Nicolas, se cair, que eu vou no seu lugar. O que você vai falar? Você vai falar: tá bom, o tio foi lá, é gol garantido. Você ia ficar feliz, não é? O time ia ganhar. Mais ou menos. Deixa pra lá esse assunto, irmãos. TI não combina com bola. Né, João, né? Lá, TI não combina com bola. Somos ruins demais, irmão. Eu jogo só bola. Deixa pra lá. Então, você imagina, quando você está cansado, quando você não consegue ir, quando você precisa de ajuda. Será que não é bom alguém, quando chega, bate no seu ombro e fala assim: Daniel, fica aí no seu lugar que eu vou por você. Você precisa fazer um trabalho, né? Você não consegue. Fique em paz, que eu vou. É bom isso, não é? E lá no serviço, Ed Wagner, é bom também, não é? Quando alguém precisa fazer um serviço duro lá, né? Tal. Alguém fala para você: fica tranquilo que eu vou fazer. Aí você fala assim: oh, glória. Oh, aleluia. Alguém foi por mim. Oh, glória. Estou tão cansado que eu não consigo ir. João 3,16 diz uma coisa bem interessante. Coloca pra gente aí, Isabela. Você deve saber esse versículo de cor. E você precisa saber esse versículo de cor. João 3 diz assim, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Peraí, ele deu seu Filho unigênito. Pô, peraí, eu não podia, então é isso? Pô, quer dizer que eu não podia? Quer dizer que você não podia ir? O sacrifício, se você matasse uma boiada, você não ia conseguir chegar até Deus? Não. Quer dizer, então, que se você matasse todos os pombos do mundo, os branquinhos, né? Porque não podia ter mancha, né, irmão Sivaldo? Os branquinhos. Se você matasse todos os pombos do mundo para ofertar a Deus, você não conseguiria alcançar a sua misericórdia. Que está lá em Efésios 2. Porque Deus, sendo rico em misericórdia. Depois a gente fala sobre misericórdia. João 3,16 vai falar assim, que de maneira que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não ou morra. Mas tem o quê? Você não podia. Mas ele podia. Ele decidiu vir por você. Ele não decidiu vir por você, mas para você. Não é por você, ou seja, você é o centro de Deus. Não, não é isso. Não entenda errado. Tá? Ele veio para você, porque ele sabia que você não podia. Há mais um texto aqui, para a gente comentar, Efésios 2,4. Efésios 2,4 diz: mas Deus, sendo riquíssimo em... Eu já falei sobre misericórdia. No Antigo Testamento, a palavra misericórdia, ela tem 2 símbolos hebraicos. A palavra misericórdia significa para eles útero. O útero é responsável pelo quê? Gerar. Gerar o quê? Filhos. Gerar vida. Não é verdade? Então vamos trocar aqui. Mas Deus, sendo riquíssimo em gerar... Mas Deus, sendo riquíssimo em gerar vida, pelo seu muito amor com quem nos amou. Verso 5, nós já lemos, coloca lá, verso 5. Estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo. Você não podia, eu não podia, ele resolveu ir e gerar vida para mim e para você. É suficiente isso para você nessa noite?
É suficiente você saber que você não podia, mas ele gerou vida para você. É suficiente saber disso, que João 3,16 diz uma verdade, em que ele te amou tanto, um amor tão grande, que falou, eles não podem, eles estão designados ao inferno. Colossenses vai falar assim, que ele nos tirou do inferno e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amor. Sabe o caminho que você estava trilhando? Que não ia dar em nada? Ele falou assim, ele não pode mudar, eu vou ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo. Ele foi por mim e por você. Que coisa, né? Esse centurião, né? Que foi pelo seu servo, né? Agora perceba o seguinte. Quando você não pode clamar. Irmãos, às vezes nós passamos dificuldades que a gente não sabe falar. A gente não sabe dizer. Eu já passei situações na minha vida em que eu não conseguia orar. A única coisa que eu conseguia fazer era chorar aos pés do Senhor, ajoelhado, porque eu não tinha palavras para dizer, para mostrar o que eu estava passando para Deus. Talvez todas essas palavras do mundo, talvez se eu fizesse cursos como é que fala? Tem uns cursos aí para você falar bem? Oratória. Se o meu dialeto aí fosse maravilhoso, se eu soubesse falar palavras assim, se o meu vocabulário fosse riquíssimo, 1.000, 2.000 palavras, eu não conseguiria expressar. Eu não conseguiria expressar o que eu estava passando diante de Deus. Eu não conseguiria clamar a Deus. Eu não conseguiria clamar a Deus. Se você tivesse alguém que pode clamar por você, você ia gostar também? Eu já falei que se você tivesse alguém para trabalhar no seu lugar, não trabalhar, mas se alguém falasse para você, você está impossibilitado, eu vou por você, você falou que ia ficar feliz, né? Eu vi muita gente rindo e falou, lógico, mano, no serviço então, maravilha se ele fosse para mim. Eu ia ficar até feliz, não ia carregar peso. A Bíblia fala, em 1 João 2, capítulo 1 e 2, diz assim, ó, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, presta atenção se alguém pecar. Nós temos um advogado, irmão Sivaldo. Ele está junto lá do Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo, repita comigo, mundo. Olha só que coisa, irmão. A Bíblia fala que nós temos um advogado que está diante de Deus, clamando por nós. Quando você não fala, quando você não sabe falar, Ele sabe interpretar o que você passa. Já é o suficiente para você? Eu preciso parar aqui. Eu só tenho mais um ponto. Será que já é o suficiente eu dizer para você que tem alguém que vai porque você não podia? Será que é o suficiente que nós já descobrimos que tem alguém que foi? Será que é suficiente dizer que tem alguém diante de Deus clamando por nós porque você não sabe pedir, eu não sei pedir? Tiago vai falar sobre isso, né, irmão Sivaldo? Mas ele nos deu uma possibilidade. Porque eu falei que tem gente que clama, mas não tem fé. Cristo nos deu uma possibilidade, irmãos. Sabe qual que é? De crer. Cristo nos deu uma oportunidade de crer. Vamos ler lá em Hebreus. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar quem? A Deus. Irmãos, sem fé é possível agradar a Deus. É necessário que quando você vá diante de Deus, você creia. Creia que Ele existe. Ah, irmão, tá bom, estou entendendo, mas como é que eu vou ter fé então? Porque são perguntas que você tem que fazer. Como é que eu vou gerar fé? Como é que eu gero fé dentro de mim? Tem texto, irmãos. Romanos 10, 17 diz tudo pra gente. Tá sem fé? Não tá conseguindo clamar? O texto fala assim, de sorte que a fé vem pelo... E ouvir o quê? O que você está ouvindo aqui hoje? Eu não vim falar da minha vida para você. Toda ministração que eu venho falar aqui, o final é Cristo.
Toda ministração que eu me proponho a estudar um pouquinho e falar, nós sempre falamos, o centro da pregação é Cristo. O centro da pregação é Cristo. Ele foi por você, para você, porque você não podia. Ele clama a Deus, diante de Deus, por você. E Ele te dá a oportunidade de ter fé. Através da sua palavra. Romanos 10. Através da sua palavra. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de... Ouvir a palavra de... Ouvir a palavra de Deus. Nós somos encontrados assim. Nós somos encontrados assim, irmãos. Como nós somos encontrados? Antes de Cristo, nós somos encontrados mortos. Nós somos encontrados desanimados. Talvez você esteja aqui e você não precisa falar para mim não, tá? Não precisa falar para mim. Talvez você esteja aqui essa noite, mas você fala, irmão, eu não consigo ir. Tem alguém que foi por você. Sabe, falar, orar, eu não tenho conseguido, irmão. Tem alguém que pode interceder por você. Sabe, fé? Irmãos, eu não sei como gerar fé dentro de mim. Entenda que a palavra está sendo ministrada. E a fé vai gerar quando essa palavra for ministrada dentro da sua vida, irmãos. Olha só que coisa interessante. Aquele centurião vai, aquele centurião clama e aquele centurião crê. E caminhando para o final aqui, dessa palavra. Quando Cristo nos encontrou, nós estávamos como aquele servo. Você não podia ir. Você não podia fazer nada para estar diante de Deus. Ele é a propiciação, irmãos, pelos nossos pecados. Para chegar a Deus, Ele abriu esse caminho para mim e para você. Ah, irmãos, mas fica tranquilo, hoje eu estou vivo. Eu vou a fundo para terminar essa palavra. Quem era? Do dia 24 para o dia 25 de dezembro de Natal, uma noite de Natal, de 2001, tendo apenas para passar o Natal um abacaxi e um cuscuz, sem nada para poder misturar com aquele cuscuz, pastor. O homem que estava no leito e foi encontrado, era eu. Ah, aquele homem não tem nome, mas no dia 24 para o dia 25 de dezembro de 2001, aquele homem no leito era eu. Que não podia ir, que não podia clamar e que não podia crer. Mas eu recebi uma palavra naquele dia. Qual é o seu dia? Qual é o seu dia? Qual é o seu dia para botar um nome aqui? Aquele nome não tinha, naquele momento não tinha, né? Mas eu te falo, qual é o nome daquele homem aqui essa noite? Que foi encontrado no leito. Qual é o nome? Então eu queria falar para você. Naquele dia, aquele homem se chamava Alan. Hoje você conhece como o presbítero Alan, né? Eu não era um nada, irmãos. E eu queria te dizer, qual é o seu dia? E aí eu queria te perguntar, qual é o nome do homem que estava no leito? E aí você fala o seu nome dentro de você. Aí você fala assim, mas agora eu estou com Cristo. Mas alguma área da sua vida talvez esteja no leito. Talvez alguma área da sua vida esteja naquele leito. Talvez alguma área da sua vida esteja como aquele homem, que não consegue ir, não consegue clamar e não consegue crer. Você está entendendo o que eu estou falando, o que o Senhor está falando aqui essa noite? Talvez alguma área da minha e da sua vida ainda esteja naquele leito. E eu vou te falar uma coisa, você precisa levantar daí. Ah, irmão, não, eu estou bem, você não está sabendo. Está bem mesmo, irmão? Está bem mesmo? Ô, irmão. Ou talvez você esteja dizendo para dentro de você, ó, irmão, deixa eu te falar uma coisa, moralmente eu estou no leito. Porque eu não consigo.
Ô, irmãos, talvez a minha vida financeira está no leito. Ô, irmão, eu tenho trabalhado tanto e eu não consigo, eu não vejo prosperar. Ou então, você caiu no leito que não era para você ter caído. Mas você falhou e você está no leito agora. Você precisa se levantar de lá. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Você precisa levantar de lá. Talvez vocês, o nome daquele homem lá no leito é o meu e o seu. E o centurião que vai até Cristo é o próprio Cristo que foi por nós, irmãos. Eu queria que você levantasse do seu lugar. Para a gente terminar. A minha pergunta para você é hoje, onde você está em relação a essa palavra? Aonde está a sua casa em relação a essa palavra? A sua casa está sem poder clamar? Está no leito a sua casa, irmãos? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Aí eu te falo e te pergunto uma coisa. Tem gente que vai para o leito, sabe por quê? Não estou falando leito de morte, não é isso. Eu estou falando de algo espiritual aqui essa noite, irmãos. Entenda bem, de algo espiritual. Sabe por que muitas das vezes áreas das nossas vidas estão no leito e você não consegue levantar de lá? Porque nós ignoramos sinais. Nós ignoramos sinais, Ed Wagner. Nós ignoramos quando nós viemos para um culto desse e falamos assim, esse irmão aí pregando. Nós ignoramos sinais. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você sai daqui até sem fé. Você ignora sinais. O louvor ministra sobre a sua vida e você não tem a capacidade de levantar a mão para receber. A sua vida espiritual às vezes está no leito. E você precisa levantar daí. E eu vou te dizer, você não pode sair daqui essa noite do mesmo jeito que você entrou. Que área da sua vida está no leito? Precisa sair de lá. Que área da sua vida está prostrada, raquítica, em estado de putrefação dentro de uma cama? Você precisa levantar daí, não dá mais para manter assim. Não dá mais, você precisa se levantar. Deixa eu te falar, há um escape para mim e para você aqui essa noite. Você crê nisso, que há um escape aqui para mim e para você essa noite? Você não vai ficar no leito, você não vai ficar prostrado. Há um escape para mim e para você aqui essa noite. Vamos adorar ao nome do Senhor.